Olá, a análise de hoje é sobre o fundo SPXS11. Vamos juntos mergulhar nos detalhes do último relatório mensal para entender os números, a carteira e a estratégia da gestão. Para a gente organizar a conversa, nosso roteiro vai passar por 5 pontos. Primeiro, uma introdução rápida sobre o que é o fundo. Depois, vamos direto para os resultados de outubro. Na sequência, a gente abre o capô para ver o que tem dentro do portfólio. Em quarto lugar, analisamos as movimentações e a estratégia recente. E, por fim, a gente amarra tudo com uma análise final e as perspectivas. Certo, vamos lá. Antes de pular direto para os números, é sempre bom dar um passo atrás e entender qual é a DS desse fundo, né? Qual o seu objetivo principal. Um ponto muito importante, toda essa análise é feita com base nas informações do relatório de outubro de 2025, que foi divulgado pela gestão agora em novembro de 2025. Então, são os dados mais frescos que a gente tem. Bom, o objetivo aqui é duplo. Primeiro, gerar rendimentos, aquela renda que pinga todo mês. E segundo, buscar ganho de capital, ou seja, a valorização dos ativos. Para fazer isso, a abordagem é multi-estratégia. Isso significa que ele não investe em uma coisa só. A carteira é diversificada e inclui certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, cotas de outros fundos imobiliários e até ações de empresas do setor. Beleza, agora vamos para a parte que a maioria das pessoas mais acompanha, os resultados. Como foi o desempenho do fundo no mês de outubro? Vamos ver os números. Em outubro, o valor distribuído por cota foi de 10,9 centavos. E o que esse rendimento significa? Bom, se a gente projetar isso para um ano, com base no preço da cota no mercado no final de outubro, chegamos a um dividend yield anualizado de 16,4%. É bom lembrar que isso é uma foto do momento, uma projeção, mas já dá uma boa ideia do potencial de retorno. Outro indicador importante é o P sobre VP, ou seja, o preço da cota na bolsa dividido pelo valor patrimonial dela. O fundo fechou outubro com um P sobre VP de 0,90. Um número abaixo de 1 significa que a cota estava sendo negociada com desconto em relação ao seu valor contábil. Nesse caso, um desconto de cerca de 10%. Agora, olhando o fluxo financeiro, a gente percebe um detalhe interessante na gestão dos resultados. O fundo gerou um resultado líquido de quase 2 milhões de reais, mas distribuiu 2,2 milhões. Ué? Como assim? Isso mostra que a gestão usou parte do resultado que estava acumulado de outros meses para complementar a distribuição. Uma estratégia para manter um certo patamar de rendimento. Certo, já vimos os números do mês. Mas na prática, onde o dinheiro do fundo está investido? Vamos dar uma olhada mais de perto na composição da carteira. A alocação de ativos deixa bem claro qual é o carro-chefe da estratégia. 69% do patrimônio está em CRIs, o que consolida o crédito imobiliário como o pilar do fundo. Depois, temos 14% em cotas de outros FIIs, 13% em caixa e uma fatia menor de 4% em ações. E se a gente der um zoom só na carteira de CRIs, que é a maior parte do fundo, a gente vê como ela está dividida por indexador. 65% estão atrelados ao IPCA, que busca proteger o capital da inflação. Já os outros 35% estão atrelados ao CDI, se beneficiando da taxa de juros. É uma diversificação que busca equilibrar o portfólio em diferentes cenários econômicos. Naquela parcela investida em outros fundos, as 3 maiores posições são o BTY11, o APT11 e o MVBI11. E um detalhe curioso é que os 3 têm exatamente o mesmo peso no patrimônio líquido, 2,6% cada. Isso indica uma estratégia de diversificação, sem concentrar muito o risco em uma única tese ou gestora. Ok, já entendemos a força da carteira. Mas e o filme? O que a gestão andou fazendo? Vamos ver quais foram as decisões estratégicas que movimentaram o portfólio em outubro. A principal movimentação do período foi o comprometimento de 13 milhões de reais em uma nova operação de crédito, o CRI Boulevard Alt. Esse CRI está financiando um projeto de desenvolvimento residencial em Alphaville, São Paulo, e foi fechado com uma taxa de CDI mais 4,0%. E já que estamos falando de CRIs, é importante entender a estrutura de risco deles. Geralmente, as operações são divididas em classes. A sênior é a primeira a receber o pagamento, então tem o menor risco. A mezanino fica no meio do caminho, com risco e retorno intermediários, e a subordinada é a última da fila, assumindo mais risco, mas com um potencial de retorno maior. O fato de o fundo ter posições como o Cash-me Sênior e Cash-me Mezanino mostra que a gestão trabalha com diferentes níveis de risco para calibrar a carteira. E essa aqui é uma das informações mais relevantes do relatório.
O gestor afirma que 100% do caixa disponível já está comprometido com novas operações de CRI que estão na fase final de estruturação. Na prática, isso quer dizer que o dinheiro não está parado, ele já tem um destino certo, o que sinaliza um pipeline de investimentos bem aquecido pela frente. Chegamos, então, à nossa análise final. Vamos conectar todos os pontos que vimos até agora e também conferir qual é a visão da própria gestão sobre o momento atual do fundo e do mercado. Então, para a gente resumir a história de outubro, os pontos principais são: o fundo avançou na alocação, chegando a 86% do patrimônio em seus ativos-alvo. A distribuição de rendimentos foi maior que o resultado do mês, com o uso de reservas. A cota continuou sendo negociada no mercado com desconto patrimonial. E, por último, o caixa está totalmente comprometido, o que é um forte sinal de um pipeline robusto de novos investimentos. Nas palavras do próprio gestor, a visão é otimista. Eles dizem que as operações selecionadas apresentam retornos atrativos e lastros sólidos, e reforçam que o portfólio está sendo construído com qualidade e que o momento atual é favorável para encontrar boas oportunidades de crédito imobiliário estruturado. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta central para os próximos meses. Com o caixa já todo destinado e o portfólio 86% alocado, como o fundo vai buscar crescimento e capturar novas oportunidades? A resposta para essa pergunta vai ser fundamental para definir a próxima fase da estratégia do fundo.